Oi, vamos para mais um vídeo e que o Espírito Santo de Deus esteja aqui e Ele está. É o meu desejo que através de mim, que Deus possa me usar no desejo de compartilhar com vocês, como eu já disse lá no primeiro vídeo, essa é a única intenção desses vídeos e que depois eles se transformam em alguns reels e shorts, para que eu possa compartilhar com mais pessoas a experiência que eu estou vivendo, O quanto tudo que eu decidi na minha vida tem me engrandecido e tem me feito muito bem. Quem me segue no TikTok, no Instagram, no YouTube, deve ter visto aí as fotos do meu batizado no dia 11 de dezembro. E o amor de Deus é um negócio assim, realmente brilhante, gigantesco, maravilhoso. Quem viu que eu fui batizada junto com o meu neto. E o meu neto tem 7 anos. E quando eu disse para ele que eu ia ser batizada e convidei ele para ir, ele de pronto queria, ele adora ir para a igreja. Tem a Bíblia dele, gosta de ler sempre um versículozinho da Bíblia para mim antes de dormir. E é uma coisa que veio dele, nasceu dele, enfim, nada foi imposto, não, foi apenas apresentado e ele gostou. Primeira vez que foi para a igreja e pedia para ir de novo, vovó, é hoje que a gente vai para a igreja? Quando é que a gente vai para a igreja de novo? Nasceu nele. Foi só apresentado, como a gente apresenta arroz, feijão, a gente apresenta brigadeiro, bala, a gente apresenta um programa de televisão, foi apresentado para ele a igreja e ele adorou. E sempre que pode, sempre quer ir para a igreja. Ele queria se batizar. Aí eu falei, ô filho, tem inscrição, tem todo um processo, eu acho que eu não vou conseguir te batizar agora junto comigo, mas não tem problema, a vovó vê isso depois e a gente providencia seu batismo. E aí ele foi para ver o meu batismo e eu era uma das últimas de umas 400, 500 pessoas que estavam se batizando. E aí, quando estava chegando no final, o pastor da minha igreja, aonde eu me batizei, da Lagoinha de Niterói, como eu já disse aqui, Felipe Valadão pegou o microfone e falou que alguns familiares e amigos que foram acompanhando, os seus batizandos, que se despertaram, que estavam com vontade também de se batizarem. E aí foi o que o meu pastor falou e acho certíssimo. Pronto, você nunca vai estar. Saber de tudo você nunca vai saber. Mas se você sabe que é esse o caminho que você quer seguir, que é o caminho de Cristo, o caminho de Deus, é a Bíblia, é a palavra, você acredita nisso, é esse o seu caminho, então para se batizar você está pronto. E aí quando ele falou isso, eu saí da fila, fui até o meu neto que estava na plateia, digamos assim, e estava na corcunda do meu filho mais velho. Eu falei, você quer? E ele fez assim, balançou muito o bracinho, falou, eu quero. Falei, então vem. Ele veio pulando da corcunda e ganhou a camiseta dele. E Deus fez esse presente de Natal para mim e para ele. Para ele, de realizar a vontade de se batizar. Para mim, realizei minha vontade de me batizar, mas tive o grande presente de Deus de ser batizada junto do meu neto, no mesmo momento, na mesma piscina, no mesmo dia, na glória de Deus. Então Deus é maravilhoso, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E ver essa surpresa linda, eu queria muito isso, mas não via a possibilidade. E Deus fez essa possibilidade ali, na hora, e foi muito bom. Então, assim, como eu digo, não é um vídeo sobre religião, Eu, acima de tudo, primeiro de tudo, qualquer coisa, eu sou cristã, Cristã porque acredito em Cristo, acredito em Jesus, acredito na Bíblia, acredito porque é uma história, são fatos, que se comprovam reais, porque são anos e anos escritos por pessoas diferentes, as mesmas histórias, num olhar diferente, num vocabulário, numa palavra diferente, mas os mesmos fatos e as mesmas histórias
com espaços de tempo gigantescos entre uma e outra pessoa que escreve a mesma coisa, enfim. Existem aí diversos estudos que comprovam que a Bíblia nada mais é do que uma junção de livros históricos de fatos reais. Então, eu creio em Cristo. Eu creio que Ele esteve nesse mundo. Eu creio que Ele vive. Eu creio que eu oro, rezo, peço, confio, ando, peço para que eu seja guiada, protegida, amparada e abençoada por um Deus que é vivo. E eu acredito muito no Deus Todo-Poderoso de todos nós e Criador de tudo, de todas as coisas. Criador do mundo, Criador de tudo, aonde físicos comprovam e etc e tal, e aí é um outro assunto, né? E eu vim aqui hoje fazer esse vídeo, que depois são transformados em Reels, em Shorts, e para continuar falando sobre toda essa transformação que é o amor dentro de nós, né? Que é a nossa perseverança em termos vontade, disciplina, sermos rigorosos em seguir, estudar. A Bíblia é um manual de se viver bem, independente, como eu digo, de religião ou crença. Você pode não crer em nada, mas se você quer viver bem, se você quer proporcionar para você e para as pessoas ao seu redor uma vida boa, o manual disso se chama Bíblia. Ali está tudo perfeitinho. Tem respostas para tudo, a maneira de você se comportar, a maneira de você ser. E a gente nunca está pronto e nunca sabe de tudo, como disse o pastor Felipe Valadão, e é verdade, a absoluta verdade. A vida, o dia a dia, né, são 24 horas, a gente dorme 6 horas, 5 horas, 8 horas, 10 horas de um dia, dependendo de cada um. Mas a gente tem as outras horas todas que são sempre desafios. A vida, você levantou, abriu o teu olhinho, você já está num grande desafio. E você não precisa de encarar o desafio como, de repente, uma pessoa que pode ou te desagradar, ou te responder mal, ou te virar as costas, ou não ter paciência, ou não ter uma tolerância. Não. Os nossos deslizes não dependem de ações de outras pessoas. Os nossos deslizes, eles dependem de nós mesmos. É interno. Se você internamente estiver bem fortalecido, nenhum desagrado de qualquer pessoa, em qualquer momento, vai te afetar ou te tirar da tua linha, do teu segmento, da tua postura, da tua paz, do teu senso de justiça, do teu senso do certo e do errado. E às vezes a gente pode achar até que tem o senso do certo e do errado de maneira correta, mas às vezes a gente também está errado. Às vezes o nosso senso de justiça, de certo e de errado, está sendo injusto com os outros e está causando injustiças em nós mesmos. Então é o que eu digo, quer ter um senso de justiça, quer ter um senso de amor, quer ter um senso de fortaleza, quer ter um senso de rocha, é na Bíblia. É na Bíblia que você aprende isso. O amor, a tolerância e o comportamento adequado e ideal para se viver bem e também para gerar vida boa para as pessoas que estão ao seu redor e pessoas que você cruza durante o dia, pessoas que você cruza na rua, no supermercado, no trânsito, num sinal, enfim, pessoas que você nem sabe o nome, nem de onde vieram, nem para onde estão indo, mas é dentro de você, é através de você, é de dentro para fora, é de interior para exterior. E isso virando uma corrente, né? Fica muito, muito maravilhoso. Eu, há quase 25 anos atrás, fiz terapia e eu dizia que todo mundo, depois que eu conheci a terapia, eu dizia que todo mundo deveria fazer terapia porque o mundo seria melhor.
Se eu não me engano, foi Freud até quem disse que o grande segredo da terapia é que quando você conversa com seu terapeuta, você está se ouvindo. Quando você fala dos seus problemas, das suas questões, das suas angústias, você está se ouvindo. E só o fato de se ouvir já se ajuda muito. E não vou tirar de forma alguma o mérito da terapia, seja a psicanálise, seja, enfim, todas as linhas que tenham, não sou entendida do assunto, não vou tirar o mérito, né? Digamos que é uma medicina emocional, entre aspas, né? Não vou tirar o mérito. Mas aí eu coloco o seguinte, acima disso, mais importante e mais sério do que isso, que transformaria com certeza todo o mundo, seria o conhecimento da vontade de Deus e o conhecimento das atitudes e da capacidade de perdoar e da capacidade de amar e da capacidade de olhar com olhos de amor como Jesus teve aqui na Terra ensinando para todos nós, né? E uma das grandes coisas que aparecem muito na Bíblia são sobre os improváveis, né? Algumas vezes Jesus revoltou algumas pessoas. Algumas vezes Jesus revoltou alguns seguidores ou pessoas mais próximas dele, dependendo das escolhas que ele fazia. Como a história de Zaqueu, era um homem cobrador de impostos, muito rico, não era uma pessoa estimada ou querida pelo povo que vivia na região dele, não era. Era tido como um homem até mesquinho ou mau. E Zaqueu soube que Jesus passaria por ali. E aí ele subiu numa árvore para poder ver Jesus passando. E Jesus, de baixo, olhou para a árvore e disse, Zaqueu, essa noite é uma coisa assim, passarei na tua casa. E as pessoas, muitas, como várias outras passagens da Bíblia, não entendiam como Jesus poderia passar uma noite, ir até a casa de Zaqueu, o cobrador de impostos, uma pessoa tida, digamos assim, como sem coração, uma pessoa que não era boa. Como é que Jesus poderia ir para a casa desse homem? Por que Jesus não escolheu outras pessoas que tinham mais amor no coração? Óbvio. Ele e outras pessoas como ele era quem mais precisava de conhecer o amor, o perdão, a palavra, de ter olhos melhores diante dos seus semelhantes. E assim Jesus fez. Ele ir nos prováveis, digamos que molhar uma planta que já está molhada, né? Não que esteja pronta, não que esteja crescida, não que esteja adulta, não que esteja frondosa ou com raízes fortes, mas uma planta que já está molhada, que já existe, que já está ali em botão, que já vai colocar a flor. Aquela planta já foi, ela só precisa agora continuar ser cuidada. Vai cuidando que ela já pegou, né? Diferente daquela semente que foi colocada de repente no vaso, que não foi regada, que não começou a brotar. É essa que precisa de mais cuidado. E eram essas as pessoas que Jesus escolhia, principalmente essas, porque essas estavam muito afastadas de Jesus, muito afastadas do ensinamento cristão, do ensinamento de Deus. Então, nós também fazemos isso nos nossos dias. Tem momentos, às vezes, como eu estava dizendo, você não precisa ter a ignorância de uma pessoa para você ter que se controlar. Às vezes você tem que se controlar com você mesmo. Tem momentos, às vezes, da vida que uma preocupação, um atraso, um trânsito que você não esperava para chegar num determinado compromisso, e aí aquilo, né, te gera uma angústia, uma preocupação de você ter que estar chegando e de repente no meio do caminho um carro de alguém enguiça, o pneu de alguém fura, e aí você diz, putz, eu não acredito, o carro desse cara tinha que enguiçar agora, tinha que enguiçar na minha frente, também, ó, de repente o carro dele tá velho, tá sem manutenção, e você começa a julgar a pessoa, mas sabe por quê? Aquilo aconteceu com aquela pessoa e poderia acontecer com você. Tudo que acontece com o outro pode acontecer com você também. O problema não foi o carro dele que enguiçou. O problema é que você estava preocupado com o seu compromisso,
com as suas preocupações. E aí, nesse momento que você se preocupa tanto com aquilo que você tem que fazer ou com aquilo que você quer fazer, aí você bota a culpa nos outros. Ou aí você não para em nenhum momento e diz assim, pô, coitado do cara, ó, enguiçou. Coitado do cara, furou um pneu, será que ele tem macaco? Será que ele precisa de uma ajuda? Será que ele já chamou um reboque? Será que ele sabe trocar o pneu? Eu sei, eu vou lá, vou ajudar o cara. Não. Às vezes a gente até faz isso quando tá tudo bem. Quando você não tem hora para chegar a lugar nenhum, ou quando você não está cansado, ou quando você, se chegar em casa às 8, às 8h30 ou às 9 horas, não vai te fazer diferença nenhuma. Mas quando você, de repente, está doido para chegar, está doido para sair dali, o carro de alguém que enguiça, para você aquela pessoa passa a ser um problema. E você esquece de ser gentil, de ser solidário, de oferecer uma ajuda. E é ele que mais precisa, porque os carros que estão andando não estão precisando de ajuda de ninguém. É quem enguiça que precisa de uma ajuda, né? É quem de repente para num pedágio e não tem o dinheiro para pagar o pedágio, é esse que precisa de uma ajuda. E aí te custa alguma coisa ir lá e pagar o pedágio da pessoa, ao invés de ficar buzinando e reclamando que o cara foi pegar o pedágio e não tinha o dinheiro do pedágio na carteira, ou esqueceu a carteira, ou está numa situação difícil, ou qualquer coisa que tenha acontecido, né? Como o pastor Costa Neto ensinou numas lives que eu andei vendo dele agora, ele fez um cursinho de 3 dias de live. E ele disse até que uma vez nos Estados Unidos ele pagou o pedágio dele e falou que queria deixar pago o pedágio do carro atrás dele. Ele nem sabia quem era a pessoa. E aí ele falou que passou, essa pessoa também passou e disseram para ele, não, o cara ali pagou teu pedágio, né? O americano acho que não parou do lado dele para perguntar por que você pagou meu pedágio. Mas ele disse que se ele perguntasse para ele, por que você pagou o meu pedágio? Ele ia dizer, ô meu amigo, Jesus pagou o nosso há muito tempo atrás. Se nós estamos aqui e estamos podendo passar por esta vida, é porque alguém pagou o nosso pedágio. Jesus pagou, através da vida dele, a nossa salvação, né? Então, é o amor de Deus, é o amor de Jesus que tem que fluir em nós o tempo inteiro. E como? Depende da nossa perseverança, da nossa vontade. Persevere em amar, persevere em dar mais amor, persevere em perceber em você qual o momento que de repente você pode estar com todas as possibilidades de dar um deslize. A gente precisa tomar conta de nós mesmos e não nos preocuparmos com o que os outros pensam de nós. O que os outros acham da gente. Se eu fosse estar preocupada de que pessoas que me conhecem, de repente estão me vendo ou virão a me ver no YouTube ou no Instagram ou no TikTok falando de Deus ou tentando compartilhar com o maior número de pessoas a palavra de Deus e a transformação e o renovo que tudo isso causa em mim, eu nem estaria fazendo vídeo, não estaria sentada aqui, não teria feito um canal, não teria feito uma página no Instagram, no TikTok, né? Olha, pessoas podem te amar, te admirar, te adorar por aquilo que você é. Mas outras pessoas podem te odiar, podem não ter um pingo de admiração por você pelos mesmos motivos. Se a gente se prender em querer agradar a todos, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, Deus é quem nos conhece. Conhece os nossos defeitos, as nossas limitações, mas também conhece a nossa força de vontade, o nosso desejo de estarmos dentro da palavra dele. Torna a dizer, não me importa que religião você tem ou se você não tem nenhuma. Não tenha nenhuma. Mas leia a Bíblia, pratica o que está ensinando ali e você vai ver que a sua vida vai melhorar e muito. Né? Às vezes a gente, durante a vida, tenta encontrar culpados.
culpados porque a minha empresa faliu, culpados porque alguém que me fez um mal. Quando a gente para perceber que ninguém é culpado dos nossos erros, os nossos erros são nossos. Quem precisa se modificar e se transformar somos nós. A escolha do caminho é nossa. O que você precisa saber é aonde você quer chegar, como você quer chegar e com quem você quer seguir. Eu não me julgo ter uma vida de grandes erros. Claro que tive. Claro que ainda devo ter mais alguns. Mas eu tive os erros na minha vida? Tive, com certeza. Não julgo a minha vida uma vida tão errada, mas eu tive erros na minha vida. Eu só sinto muito, de verdade, de ter tido esse encontro tão encontrado com Deus, porque Ele sempre esteve presente na minha vida. Eu já falei isso em outro vídeo. Eu não era uma pessoa descrente, não era uma pessoa que não acreditava, que não sentia Deus na minha vida, muito pelo contrário. Eu tenho tantas histórias e tantos exemplos de que Deus esteve na minha vida mais do que tudo. Eu é que não estava mais do que tudo dentro da palavra e da vida que Deus queria para mim e quer para você. Essa é a diferença. Não é que eu era uma pessoa de sem fé ou com pouca fé, mas eu era tão apressada e eu tinha tantos compromissos e tantas coisas. Minha família era tão grande e todos dependiam tanto de mim. A mamãe, quando era viva e ela vinha na minha casa, ela até dizia assim: nossa senhora, é tanto trabalho que não dá nem tempo de rezar. Como eu disse já em outros vídeos, mamãe era muito católica. Ela dizia: olha, tanta coisa, tanto cansaço, que quando a gente deita, a gente dorme, não dá nem tempo de rezar. Porque eu tive 4 filhos, ainda os tenho, graças a Deus, mas já estão todos adultos. Mas quando eram pequenos, era um vucu-vucu, era clube, era esporte, era dever de casa, era escola, era hora da natação, era hora do almoço, era hora de partir para a escola, era hora de buscar da escola, e era um negócio, e faz o lanche, bota a janta e faz o almoço. Era uma confusão, era muita coisa, que de verdade, eu estou contando desse jeito, mas era muito sereno. Eu tinha uma administração disso muito boa, e isso eu devo a Deus, e sempre disse isso, independente de hoje eu ser mais ainda fervorosa com Deus. Mas eu sempre administrei tudo isso muito bem. Não me atrapalhava, não, mas te sobrava tempo? Não. Te sobrava tempo, de repente, para você ler a Bíblia? Se eu tivesse mais disciplina, com certeza sobraria. Aí é que tá. A gente precisa ter disciplina. E o Espírito Santo conversou isso comigo essa semana. Ele usou 2 pessoas, sem essas pessoas saberem, para conversar isso comigo. Que ele estava exigindo de mim disciplina. Ele exigiu de mim: cadê o meu horário? O meu horário para que você possa, através da tua palavra, compartilhar o que você está vivendo, divulgar quem eu sou, divulgar o bem que eu te faço, divulgar as coisas boas e o renovo que está dentro de você. E além disso, eu também já comecei a escrever um livro, que eu sempre quis escrever um livro na minha vida. Olha que coisa impressionante, sempre quis escrever um livro na minha vida, mas eu nunca conseguia. Eu falei: mas como é que começa a escrever um livro? Como é que começa a escrever um livro? Eu não sabia como é que se começava, como é que começa a contar uma história. E aí, há 3 semanas atrás, eu peguei o meu computador e comecei a escrever um livro. E a parte que eu estou escrevendo é sobre a fé, que na verdade não sou eu quem estou escrevendo. Deus está escrevendo um livro, hoje ele fala sobre a fé e me utiliza como instrumento dele, e eu tenho certeza absoluta disso, e sinto isso e sinto essa presença dele. Só que eu me tomei de novo de alguns compromissos e algumas coisas que aconteceram ultimamente, e ele me cobrou: cadê a tua disciplina? Cadê o teu horário para mim? Cadê o teu horário para ouvir a minha palavra, para estudar a minha palavra, para escrever o nosso livro, para fazer o nosso vídeo? Cadê você, Patrícia? E aí, cá estou eu.
mas ele chamou minha atenção. Ele chamou minha atenção muitas outras vezes na minha vida, e nessas muitas outras vezes, muitas vezes, eu achava que era intuição, que era uma autocobrança. Não é. Deus conversa com a gente sempre, basta a gente abrir o canal. Então, de verdade, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E já que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, Deus nos ama do jeito que nós somos. Se nós quisermos agradar a todos, sendo para cada pessoa, para cada grupo, uma forma diferente de ser, para que a gente possa agradar e ser aprovado pelos outros, nós não somos nada e não somos ninguém. Se você agradar a Deus, você está agradando a você mesmo. No momento que você está feliz com você, porque Deus está feliz contigo e você está feliz com Deus, você agrada todos que são pessoas de Deus. E o teu comportamento ajuda a iluminar ou a iluminar um caminho para aquelas pessoas que não são de Deus. E pessoas que são de Deus não são cristãos, não são crentes, não são evangélicos, não são católicos. Pessoas que são de Deus são pessoas muitas vezes que nem têm religião, mas são pessoas boas, que agem com amor, que têm olhos de amor, que estende a mão, que têm compreensão, que têm um nível grande de tolerância, de paciência, que pratica aquilo. São pessoas de Deus que são honestas, que têm caráter. São pessoas de Deus. Pessoas de Deus, elas não são marcadas pela religião que elas seguem ou porque elas leem a Bíblia ou não. Mas a gente sabe que, infelizmente, no mundo tem muitas outras pessoas que não são de Deus. Pessoas que fazem fofoca, pessoas que te julgam e não só te julgam, como prosperam, né? Como propagam o julgamento que elas têm sobre você para os outros. Vocês já perceberam que tem pessoas que param para falar mal de outras pessoas para você? E se você falar assim, eu acho que você está enganado, eu conheço a Patrícia, eu conheço a Sônia, eu conheço a Rita, eu conheço o Joaquim, eu conheço o Fernando, eu conheço o Carlos. Não, essa pessoa é boa. Aí a pessoa fica irada e diz, não, olha só, você não está entendendo, ele fez isso, ou ela fez aquilo. Parece que a pessoa só vai ganhar o dia, vai para casa feliz e vai deitar e repousar numa boa na cama dela, se ela fizer alguém acreditar na injúria, no mau juízo que ela está fazendo. Tem muita gente assim, essas pessoas não são pessoas de Deus, mas se o teu coração estiver ligado ao coração do Pai, essas pessoas de alguma forma, mesmo que você não perceba, elas estarão sendo tocadas por você. Então, tenha o coração do Pai junto do teu, o teu coração junto do Pai. Viva junto do Pai. Não tem religião? Viva a Bíblia, o melhor manual e mais completo manual de vida feliz, tranquila e em paz que se tem. Está tudo escrito e ensinado na Bíblia. Tem respostas para tudo. Né? Se você vê novela, você vê filme, né? Você aí tá todo mundo agora vendo o Homem-Aranha. Se você vê o Homem-Aranha, o Super-Homem, Matrix, se você vê... Cara, você lê outros livros, né? Se você lê o Código da Vinci, se você leu Verdades Secretas, se você leu não sei quantos tons de cinza, se você leu... Lê a Bíblia. Olha, são várias historinhas ali compiladas num único livro. Lê, experimenta, bota em ação, pratica e vê o resultado que vai dar. Se não te der resultado nenhum, impossível, eu te digo, te afirmo. Tudo bem. Mas e se te der os resultados que eu estou te contando que vai te dar? Não vai valer a pena. É uma paz e um sossego muito grande, tá bem? Então, só para terminar esse vídeo, em Ezequiel 36, 26, é isso? Isso.
Deus disse: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Durante as 24 horas do dia, nós somos terrenos, Deus sabe disso, Ele sabe como é difícil viver. Jesus disse, no mundo tereis aflições, Ele sabe, Ele sabe. A paz e o amor de Cristo não é não ter problemas, é ter problemas, é ter preocupações, mas saber passar por eles em paz, com serenidade, com tranquilidade. Viver em Cristo não é não ter problemas ou aflições na vida, é tê-los, passar por eles com paz, serenidade, tranquilidade e o mais importante, companhia. Porque é difícil passar pela dor, muito difícil. Passar sozinho pela dor é mais difícil. Quando a gente passa acompanhado, é mais fácil. Imagina quando você passa por uma dor no colo de Jesus. Imagina quando você passa por uma dor ou por uma aflição nos braços de Deus. Você passa e a bonança depois vem. E Deus fica feliz com a nossa fé. Fica mesmo. Então, só Deus nos conhece tão bem, melhor do que a gente. Às vezes a gente acha que não tem capacidade para determinadas coisas. Nem nós sabemos a capacidade que nós temos. Deus sabe até onde Ele pode nos gastar. É isso aí, gastar. Quem está com Deus, quem tem fé em Deus, quem vive a palavra, quem tem a certeza do amor, é gasto por Deus. É gastado mesmo, sabe? Mas é purificado, é santificado, é renovado. É isso que eu tenho para dizer para vocês. O amor e a paz de Cristo dentro do nosso coração. As turbulências existem e vão existir sempre enquanto estivermos aqui. Porque na eternidade não há dores. Na eternidade não há aflições. É uma paz enorme. Antes que eu me esqueça, o caminho para a eternidade. Tem o 1 e o 2. Eu não vi o 2 ainda, soube que tem o 2 hoje. Mas o 1 é muito esclarecedor. É uma dica de um filme, O Caminho para a Eternidade. Não sei se está no Netflix, mas está no Prime Video da Amazon. Tá bom? Então, eu vou encerrar por aqui, te desejando aquilo que Paulo disse aos Colossenses. Que a paz esteja no seu coração. Porque é o melhor sinal, se você está no certo, se você está no errado, é quando você faz aquilo que te dá paz, tranquilidade. Fiquem com Deus, com a paz de Cristo, com o amor infinito de Jesus e a companhia do Espírito Santo com você o tempo todo o tempo. Jesus é bom o tempo todo Jesus é bom. Deus é amor e te quer feliz, tá bom? Obrigada.